Em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos cada vida, Deus, que nessa noite se dispôs a vir a esse lugar. Nós vamos aprender com a tua gloriosa e santíssima palavra. E essa palavra vem produzir efeito no nosso coração. Eu vou começar o vídeo dizendo uma coisa. Quando um pastor, um líder religioso é preso, acusado, principalmente de crimes graves com relação a menores, envolvendo, esse contexto de crianças, adolescentes, geralmente, diante da nossa experiência aqui, se levanta duas torcidas. Aqueles que querem a justiça rápido, saem firmando que se a polícia prendeu é porque ele deve, e tem aqueles que saem em defesa até que se prove. Ou seja, existe duas torcidas, os que condenam e aqueles que questionam. E os dois extremos são perigosos. Por isso eu deixo aqui um alerta já no começo do vídeo, para você que é pastor sério, que tenta fazer a coisa certa, ser transparente, ser verdadeiro. Meu amigo, vivemos um tempo onde você precisa fazer tudo acompanhado de uma testemunha, para que não haja injustiças. E esse cuidado não é eu, nem a polícia, ninguém. É você que precisa se preocupar. Olha só o caso que está acontecendo em Fortaleza, que é o caso desse cidadão aqui, cara. Pastor Alan Pereira, conhecido como Missionário Alan Pereira, mas é pastor, tá? Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos cada vida, Deus, que nessa noite se dispôs a vir a esse lugar. Nós vamos aprender com a tua gloriosa e santíssima palavra. E essa palavra vem produzir efeito no nosso coração. Olha o que diz a notícia. Após repercussão da prisão do pastor Alan Pereira, fiéis se manifestam nas redes sociais em sua defesa. Afirmam que as acusações são infundadas. Acreditam na inocência do evangelista. O evangelista Alan Pereira é pastor da Assembleia de Deus do Brás de Campo Antônio Bezerra, em Fortaleza. E aí, meus amigos, eu fui fazer uma pesquisa e a conclusão que eu cheguei é que ele até fez parte, possivelmente aí fez parte da Assembleia de Deus do Brás. Não sei se como dirigente de igreja, como pastor, como presidente, mas a verdade é que ele tinha, ou pelo menos é a informação mais consistente de que ele tinha a sua própria igreja. Só que me chamou a atenção porque eu entrei no perfil, procurei os perfis da igreja Adebras de Antônio Bezerra, e olha só o que aparece para minha surpresa. A página foi removida, ou seja, essa página não está disponível. E aí não ficou claro se realmente ele é da Adebras ou se realmente a informação de que ele tinha o seu próprio ministério faz sentido. Eu imagino que talvez ele fundou a igreja e fazia parte se ligou a Adebras, e diante do ocorrido, como sempre, eles tentam sair fora. Não era do nosso meio, não era pastor aqui, enfim, não conhecemos. A coisa ficou bem aqui mal esclarecida, Eu até fiquei curioso. E nos comentários nas redes sociais, cara, das postagens, o que mais tem é comentários defendendo o pastor, dizendo que ele era um cara que ajudou essas pessoas que nem moradia tinha, ele deu abrigo, e aí fica muitos questionamentos em cima disso, E outros já dando o veredito que realmente ele fez. E não são poucos que estão acusando e firmando essa denúncia. E fica o questionamento no ar. A polícia, será que faria uma prisão a esse nível aí, simplesmente de um inocente, meus amigos? Enfim, até que seja julgado, a gente tem que considerar inocente. Daqui a pouco vem a verdade e vamos acompanhar esse caso. Mas o que eu quero falar para vocês é que, cara, a denúncia da pastora Helena Raquel trouxe à tona uma verdade e que está saltando. E eu digo para você que
talvez está confiando totalmente na denúncia da pastora Helena Raquel, que as coisas vão mudar, enfim, que agora... vai aparecer muita coisa, mas mudar, meu amigo, eu acho quase que impossível, porque o sistema defende o sistema. E quem fortalece isso nem sempre são os líderes religiosos, nem sempre são os pastores, mas sim os próprios fiéis que entram, né, naquele modo automático, conforme estou vendo nesse caso aqui, saem em defesa automaticamente do pastor, porque o pastor ajudou. Meu amigo, essa ajuda muitas vezes pode ser o atrativo para o predador e também pode ser uma ajuda de coração, enfim. Por isso eu estou dizendo que, até falei no começo do vídeo, que os pastores precisam começar a andar com alguém para ser testemunha de tudo que fazem. De preferência filmando o seu dia a dia. Porque pode haver acusações em cima de inocentes e pode ser que não seja inocente também, porque a pessoa que não é inocente, a pessoa que está com más intenções, ela vai sempre dar um jeitinho de fazer sozinha as coisas. E aí fica difícil de provar, como esse caso, porque fica a palavra das vítimas contra a dele e de um monte de fiel, né, principalmente nas redes sociais, fortalecendo a ideia de que, mas Deus usava ele fez caridade, pregava bonito, era um ungido, era homem de Deus, ou é homem de Deus, é um homem sério, porque mostrou isso para o público no geral, mas as vítimas é que sabem de verdade quem é o cidadão. E diante dessa defesa de muita gente acreditar que ele é um homem de Deus, daqui a pouco pode aparecer uma vítima de verdade e essa vítima ficar coagida diante, né, de milhares de pessoas que ela sabe que vão sair em defesa do cidadão, ou do canalha da fé. Diante de tantos casos, cara, que a gente vê na internet, quantas vítimas se calam porque sabe que a igreja vai proteger o pastor, vai proteger o altar e fica a palavra da vítima contra uma multidão de pessoas defendendo o tal ungidão. Se o acusado é uma pessoa inocente, aí é outro caso que também precisa ser provado diante de acusações pesadas. Mas até provar, meu amigo, já fez um arraso na vida do pastor que está tentando fazer a coisa certa diante de uma acusação maldosa, uma acusação falsa. Por isso eu digo aqui, não faça, você que é um pastor sério, jamais, estamos vivendo dias, meu amigo, jamais faça atendimento isolado, jamais, sempre com testemunha, jamais visite uma mulher sozinha, uma viúva, uma divorciada sozinho, sempre leva a esposa de preferência. Eu sei como funciona, o pastor sério geralmente faz essas coisas acompanhado da esposa. Eu sempre digo para as pessoas que vêm conversar comigo, eu falo, quando toco em assuntos como esse aqui, eu digo, cara, o pastor sério, ele não precisa temer nem as denúncias que é feita aqui no canal, não precisa temer acusações, porque ele é um cara correto, ele faz a coisa certa. E quando eu estou falando isso, eu nem estou falando da religiosidade em si, que eu não suporto, eu estou falando da questão humana, porque é um ser humano que está sendo acusado, algumas vezes indevidamente. Nesse caso aqui, cara, tem muitas acusações pesadas que eu tenho quase certeza que esse cara deve. Mas até ser julgado, fica essa incógnita, né, no ar, e é onde você percebe muita gente defendendo e muita gente acusando. E como eu sempre estou falando aqui no canal, o problema da igreja hoje em dia, a igreja moderna, essa patifaria que nós vemos acontecer aí, defensores daqui, defensores de lá, o problema maior que eu vejo é exatamente o que eu percebi nesse caso. Muitos querendo proteger a imagem da instituição, saindo em defesa do pastor, porque não pode escandalizar a obra de Deus, a igreja jamais, alguém está interessado em manter. Segundo a informação, a igreja aí foi fechada, e a prova está exatamente nos perfis, se é que era da Adebras, simplesmente saiu do ar. E você acha que vai aparecer alguma liderança da Adebras assumindo e dizendo, não, realmente esse... Cara, não vai acontecer.
Me prova, me mostra aonde tem uma liderança falando de Assembleia de Deus, quadrangular, igrejas, essas instituições maiores. Aonde tem um vídeo de uma liderança dessa reconhecendo que tinha um desse nível, fazendo parte da membresia, fazendo parte do contexto ministerial, eclesiástico da igreja. Eles nunca vão assumir, sempre vão sair pela tangente dizendo o seguinte, ó, não fazia parte, não era dos nossos, ou congregou um tempo e não... Cara, sempre assim. Teve um caso da AD Belém, de um escritor das revistas da Escola Dominical para Jovens, que está preso, acusado, e a própria instituição saiu em defesa, saindo na própria defesa, dizendo que o cara não fazia mais parte da igreja, sendo que o cara era escritor da revista da Assembleia de Deus Belém, da CGADB. Esse caso está aqui no canal. Basta você procurar aí para você entender o que eu estou falando. Essas instituições nunca vão encarar a verdade diante de casos assim. E aí fica a palavra da vítima contra uma engrenagem religiosa que se autodefende. Sistema defende sistema. Sempre vai ser assim. Basta olhar o que está acontecendo com o que a Helena Raquel denunciou nos Gideões. Conseguiram, né, dar mais valor à pauta ideológica e tirando o foco das vítimas do contexto a qual ela denunciou. E quem está feliz com isso, como eu disse em outro vídeo, no vídeo anterior aí de ontem, que quem está feliz com isso é os próprios líderes, inclusive aqueles que ela denunciou, que vão continuar fazendo, talvez com mais cautela, mais cuidado, mas vão continuar nessa vida, infelizmente, meus amigos, e vítimas e mais vítimas. Eu só digo uma coisa, meus amigos, para encerrar o vídeo. A verdade, quando ela é denunciada, ou a denúncia com a verdade em si não deveria ter lados, nem do denunciado e nem do denunciador, ou seja, nem do acusador. A verdade, no meu ponto de vista, principalmente quando se fala de igreja, a verdade deveria ter um compromisso com a justiça. E pouco se vê isso acontecer dentro desse contexto aí. Nós vamos ficar de olho, né, nesse caso, até porque a notícia é bem clara que o evangelista Alain Pereira é pastor-presidente da Adebras Campo Antônio Bezerra em Fortaleza. A página da Assembleia de Deus do Brás de Antônio Bezerra em Fortaleza saiu do ar. E fica a pergunta, será que era? Será que não era? Mas no final das contas é mais um caso de um pastor sendo acusado aí e foi pro Chilindró. Agora é só acompanhar e ver o desenrolar deste caso aí. Acusado de estupro com menores, a qual, segundo a informação, ele deu abrigo. Seria mais um assembleiano? Seria mais um caso isolado? Ou seria mais um pastor que fundou a sua própria igreja para poder saciar os seus desejos malignos? Deixa nos comentários o que você acha. Esse é o canal Fala Zay. O seu joinha ajuda muito, ajuda a hypar o nosso conteúdo, que isso é importante. O seu comentário também ajuda. Deixa a sua opinião aí embaixo a respeito desse caso. Se inscreva no canal se não é inscrito. Se já é inscrito, verifica a inscrição. Me segue nas demais redes sociais. Esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.